Sejam bem-vindos ao Momento Genética. Eu, professor Alex, estou muito feliz por estar aqui com você hoje. O objetivo desse canal é tornar a genética acessível, divertida e compreensível por todos, independentemente do nível de conhecimento que você possui. Esse é o primeiro de 3 episódios que vamos mergulhar em um tema absolutamente fascinante e crucial para entender o funcionamento da vida como nós a conhecemos, os fundamentos da expressão gênica. Já se perguntou como os genes dentro de cada uma de nossas células se traduzem em traços visíveis, como cor dos nossos olhos, ou mesmo funções invisíveis, como a capacidade do nosso corpo lutar contra doenças? Ou talvez, como é possível que todas as nossas células contenham exatamente o mesmo DNA, mas ainda assim cada tipo de célula tem uma função completamente diferente? Bem, a resposta a todas essas perguntas reside na expressão gênica, um processo pelo qual a informação contida nos nossos genes é usada para criar proteínas. Nesse primeiro episódio, vamos desvendar os segredos desse processo abordando elementos pré-transcricionais. Nos próximos episódios, falaremos um pouco mais sobre elementos pós-transcrição. Então, prepare-se para uma viagem emocionante ao coração de nossas células. Não importa se você é um veterano na área de genética ou alguém simplesmente curioso para entender mais sobre o assunto. Há algo para você nesse episódio. Vamos nessa! Embarque conosco nessa jornada pelo incrível mundo da expressão gênica em organismos eucariotos. Para compreender melhor esse assunto, precisamos entender a vida em um contexto pluricelular, aonde o componente de expressão gênica necessita ser simplificado nesse primeiro momento e ao longo da nossa aula nós vamos aumentando a complexidade desse entendimento. A expressão gênica é a tradução da informação codificada em nossos genes para a produção de moléculas funcionais, como as proteínas, que são as verdadeiras operárias de nossas células e responsáveis pela execução de quase todas as funções biológicas que as mesmas possuem. Em termos simples, a expressão gênica é o processo pelo qual a informação de um gene é usada na síntese de um produto funcional. Isso envolve etapas importantes, como transcrição de DNA e tradução de RNA. Além disso, a expressão gênica ela não pode ser compreendida como um processo tudo ou nada. Os genes podem ser expressos em diferentes níveis, alto, médio e baixa expressão, em diferentes tipos celulares e em diferentes momentos que a célula ou organismo apresenta. Essa regulação da expressão gênica é o que nos permite ter uma variação tão grande de células e funções a partir de uma mesma molécula de DNA. Esse aspecto pode ser melhor entendido através da compreensão de alguns pontos principais. Por exemplo, a regulação gênica é o processo de controlar quais genes no DNA da célula são expressos, ou seja, usados para produzir um produto funcional. Esse controle é importante para que diferentes células em um organismo multicelular possam expressar conjuntos de genes diferentes, apesar de possuírem o mesmo DNA. Precisamos perceber que essa diferença está na forma com que os genes irão expressar, ou seja, funcionar, e não em diferenças estruturais que esses possam acumular através de mutações. Seguindo esse caminho, vamos perceber que o conjunto de genes expressos em uma célula determina o grupo de proteínas e RNAs funcionais que ela possui, conferindo-lhe as suas características únicas. Dessa forma, começamos a entender como, em um contexto de vida pluricelular, organismos podem apresentar tantos tecidos distintos uns dos outros. Assim, entenderemos que em organismos eucariontes, a expressão gênica envolve várias etapas e a regulação dos genes pode acontecer em qualquer uma delas. Contudo, muitos genes são regulados de forma primária, antes mesmo dos eventos transcricionais. Assim, evoluímos um pouco mais esse entendimento, e o fluxograma aqui apresentado retrata bem isso. Os níveis de regulação que nossos genes possuem iniciam claramente na molécula de DNA e passam pelos processos intrínsecos do caminho da informação genética, como, por exemplo,
a transcrição de RNAs, o processamento que esses transcritos primários receberão para a transformação do RNA mensageiro e a forma de leitura que esse RNA mensageiro são elementos importantes de serem compreendidos quando o assunto é regulação da expressão gênica. Para construir melhor esse assunto, vamos imaginar o mundo intracelular. E nesse mundo, tudo é uma questão de acesso. Imagine que você está em frente a uma imensa biblioteca com milhões de livros empilhados do chão ao teto. Esses livros são como os nossos genes, cada um contendo uma história única, instruções específicas para a criação das proteínas. No entanto, assim como uma biblioteca, nem todos os livros são necessários a todo momento. A questão é como selecionamos o livro certo na hora certa. Com essa analogia, entendemos a função do remodelamento da cromatina. A cromatina é o material que compõe os nossos cromossomos, constituído de DNA enovelado em torno de proteínas chamadas histonas. Esse remodelamento da cromatina é como um bibliotecário, que de forma independente organiza os livros da prateleira dessa biblioteca, movendo alguns para frente para facilitar o acesso e outros para trás, os tornando menos visíveis. Assim, quando a cromatina está compactada, é mais difícil para a maquinaria celular acessar o DNA e, entre aspas, ler as instruções genéticas. Esse estado é conhecido como heterocromatina e geralmente está associado à suspensão da expressão dos genes. Por outro lado, quando a cromatina está relaxada, o DNA está mais acessível, permitindo que a maquinaria celular transcreva genes. Esse estado é conhecido como eucromatina e está associado à expressão de genes. Assim, percebemos que o remodelamento da cromatina é, portanto, um dos mecanismos epigenéticos mais críticos para a regulação da expressão gênica. Por meio de ajustes precisos na arquitetura da cromatina, as células podem controlar quais genes são expressos e quando, permitindo uma resposta dinâmica de sinais internos e externos à célula. Essa coreografia molecular de abertura e fechamento da cromatina não é apenas essencial para a função celular normal, mas também para o desenvolvimento do organismo como um todo, desde a diferenciação celular, quando as células indiferenciadas se transformam em tipos celulares especializados, como também células da pele, células do cérebro, células do coração, até mesmo respostas adaptativas a mudanças do ambiente. O remodelamento da cromatina é um processo fundamental. No entanto, assim como qualquer processo biológico complexo, o remodelamento da cromatina também pode dar errado. Alterações na arquitetura da cromatina estão associadas a várias doenças, incluindo câncer, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas e outras. Por isso, entender como a regulação da expressão gênica ocorre através do remodelamento da cromatina não é apenas uma questão de curiosidade científica, mas também possui implicações profundas para a saúde do indivíduo. Dessa forma, precisamos perceber o processo de remodelação da cromatina como uma dança contínua, aonde cada passo, cada movimento dado pela célula tem um significado e um propósito. Dentro dessa dança, dois dançarinos chamam muita atenção, e eles são os processos de acetilação e de deacetilação. Esses processos desempenham um papel crucial na expressão e regulação dos genes. Mas o que é acetilação e deacetilação? Imagine agora o DNA. A fita mestre da vida que contém todos os nossos genes é novelada em torno de pequenas esferas de proteínas chamadas histonas. Juntas, formam uma estrutura chamada cromatina. Agora, a cromatina pode ser compactada ou relaxada, e isso afeta quão acessível o DNA estará para o maquinário celular ler seus genes. Aqui, a acetilação e a desetilação entrarão no jogo. A acetilação é o processo de adicionar um grupo acetil a uma molécula, nesse caso, especificamente histonas. Quando histonas são acetiladas, a cromatina se abre formando um DNA mais acessível.
e se permitirá que a maquinaria celular transcreva os genes, levando à produção de RNAs e, após, proteínas. Portanto, a acetilação está associada à ativação da expressão dos genes. Por outro lado, a deacetilação, como o próprio nome sugere, é um processo inverso. É a remoção dos grupos acetil das histonas. Quando as histonas são deacetiladas, a cromatina se torna mais compactada, o que torna mais difícil ou até mesmo impede a maquinaria celular de acessar o DNA. Consequentemente, a expressão gênica durante esse processo é reprimida. Portanto, a acetilação e deacetilação são como os interruptores moleculares que regulam quais genes são ligados ou não. Essa dança delicada entre a adição e a remoção de grupo acetil nas histonas permite que nossas células respondam de maneira dinâmica e precisa a diferentes sinais e condições ambientais. Exemplo: imagine uma célula do sistema imunológico em repouso. Quando um patógeno invade o corpo, certos genes precisam ser ativados para combater uma possível infecção. Nesse momento, enzimas chamadas acetiltransferase entram em ação, acetilando as histonas e facilitando a expressão dos genes de defesa. Depois, após a infecção ter sido controlada, é necessário desligar esses genes para evitar uma resposta imune excessiva. Aqui é onde as deacetilases entram, removendo o grupo acetil e reprimindo a expressão dos genes. Assim, percebemos como é importante a ação das acetiltransferases e das deacetilases na regulação e remodelamento da cromatina. Esses processos eles levam a um maior controle do funcionamento dos genes e da célula de forma geral. Outro mecanismo importante na regulação dos genes é a metilação de DNA. Esse pode ser entendido como associado à inativação dos genes. A metilação é um processo simples, mas profundo, onde um grupo metil é adicionado a um dinucleotídeo de citosina guanina. Esse pequeno grupo químico, embora seja uma pequena parte comparada com o tamanho imenso da molécula de DNA, tem o poder de controlar o destino de um gene. Quando um gene é metilado, o grupo metil funciona como uma barreira, impedindo a maquinaria celular de transcrever esse gene em RNA. Como resultado, a proteína que o gene codifica não é produzida. Nesse sentido, a metilação é como uma fechadura em um livro, mantendo suas páginas fechadas e suas histórias não contadas. De forma comum, compreendemos a inativação como um processo associado à inativação de genes. No entanto, o poder desse processo vai além de simplesmente ligar e desligar a expressão gênica. Os padrões de metilação, quais genes e quando eles são metilados, desempenham um papel crucial na diferenciação celular, permitindo que células com o mesmo DNA se tornem tão diferentes quanto uma célula do cérebro e uma célula da pele. Além disso, a metilação também é um processo dinâmico, mudando em respostas ao ambiente. Essas mudanças podem ter efeitos profundos na saúde e no processo de adoecimento. Por exemplo, a metilação inadequada de DNA está associada a diversas doenças, incluindo câncer, doenças autoimunes e doenças neurológicas. Por último, mas não menos importante, a metilação é uma marca epigenética, uma mudança que afeta a expressão de genes sem alterar sua sequência em DNA. Isso é importante porque nos dá uma camada extra de herança. Além dos genes que recebemos de nossos pais, as marcas de metilações que adquirimos ao longo de nossas vidas podem, em alguns casos, serem passadas aos nossos filhos, dando-nos uma forma de lembrar certos aspectos de nossa experiência de vida. Assim, a metilação é uma forma poderosa e flexível de regular a expressão gênica, desempenhando um papel crucial em nossas vidas. Embora invisível aos nossos olhos, o impacto desse simples grupo químico é profundo, sentido em cada aspecto de que nós somos. Nessa primeira parte da nossa aula de regulação da expressão gênica, conversamos sobre os processos de acetilação, deacetilação e metilação de DNA.
Ambos são processos extremamente importantes e que regulam o funcionamento dos genes a um nível pré-transcricionais. Nas próximas aulas, evoluiremos para transcrição e ações pós-transcricionais de regulação gênica. Para saber mais sobre esses e outros assuntos, se inscreva no canal Momento Genética. Deixe o seu like e ative as notificações. Assim você se manterá atualizado em relação às novidades do canal.